Querido Deus, Paizinho amado, graças eu te dou, meu Deus, por este culto. Mais uma vez eu te agradeço, porque nós podemos estar aqui na tua casa para te servir, para te adorar, para prestar culto a ti. Te agradeço, meu Senhor, e em nome de Jesus agora eu peço que o teu Espírito Santo venha me usar. Sem o teu Espírito Santo eu não consigo, Senhor, não consigo pregar, não consigo explicar a tua palavra. Mas com o teu poder em mim, eu sei que o Senhor fala. Obrigada, meu Deus, e eu te peço que essa palavra venha direcionar o nosso coração para te servirmos cada dia melhor. Que eu desapareça por completo, mas o Senhor apareça. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento para o que vai ser falado hoje. E peço a tua direção em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor então. Vamos ler Gênesis capítulo 14 e versículo 13. Glória a Deus. Gênesis 14, versículo 13. Que diz assim: Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Você já vai entender por que eu falei só esse versículo. Querido Jesus, que esta mensagem seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Como eu falei domingo, eu disse que hoje eu estaria pregando sobre o que está acontecendo, né, lá em Israel. E então hoje, irmãos, eu quero que você fique bem atento, porque hoje é mais um ensinamento, é mais como se eu estivesse dando para vocês uma aula sobre o estudo, o assunto que está acontecendo lá em Israel. Mas eu tenho certeza que você vai aprender e entender o porquê que eu estou falando isso e também entender o que está acontecendo, né, nessa guerra lá em Israel. Então veja só, para nós entendermos o que está acontecendo hoje, nós precisamos voltar lá atrás, em Gênesis. E aqui nós lemos esse versículo. Esse versículo que nós lemos faz parte do texto que fala sobre Ló, que é levado cativo, e que Abraão vai recuperá-lo, né? Mas eu quero que você preste atenção só nessa palavrinha aqui que eu vou ler de novo, que diz assim, porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Tá? Quero que você preste atenção nessa palavrinha aqui, o hebreu. Porque a partir daqui então que nós vamos começar o nosso ensinamento de hoje, que é uma pregação, mas é mais como se fosse uma aula hoje para vocês, para entendermos tudo o que está acontecendo lá em Israel. Então veja só, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele chamou Abraão, que antes era Abrão, né? E depois Deus começou a chamá-lo de Abraão, Deus mudou o nome dele para Abraão. Então aqui, Deus já tinha chamado a Abraão, e já tinha feito a promessa da terra de Canaã, que é chamado de a terra prometida.
E Abraão, então, obedeceu a Deus, né, saindo da sua casa, onde ele morava antes, e foi em busca da terra prometida, sem saber o que aconteceria com ele. Então, por isso é que nós hoje falamos assim, temos que ter a fé de Abraão. Por quê? Porque ele creu no que Deus tinha falado para ele, dizendo: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele não questionou a Deus, ele só obedeceu, ele foi. E nessa chamada aqui então, né, de Abraão, ele saiu da terra dele, onde ele morava antes, e ele foi para a terra de Canaã. E para chegar na terra de Canaã, ele precisou atravessar um rio. E esse rio é o rio Eufrates. Ele precisou atravessar o rio então. Tá? E por que ele foi chamado então de hebreu? Por isso que eu pedi para você prestar atenção nessa palavrinha hebreu. Porque os povos então que moravam em Canaã, quando viram que Abraão chegou com toda a sua casa, seus servos, sua esposa, seu gado, seu rebanho, eles então chamaram Abraão de hebreu, que foi esse versículo que nós lemos. Por isso que eu escolhi esse versículo aqui. Porque foi a primeira vez que Abraão foi chamado de hebreu. Tá? Então é esse versículo aqui, Gênesis 14:13. A primeira vez que Abraão foi chamado de hebreu. E ali então começou a se chamar o povo descendente dele de hebreu. Mas nós temos que entender o seguinte. Hoje o que está acontecendo lá em Israel, às vezes você vê nas notícias e eles falam assim, o povo hebreu, ou o povo israelita, ou o povo judeu. Então, vamos entender o porquê dessa diferença, de ter o povo de Israel ter esses 3 nomes, que na realidade são 4, mas o quarto eu só vou falar depois, quando estiver quase no final já da explicação. Então eles começaram a chamar Abrão de hebreu. E hoje nós sabemos que os hebreus são os mesmos judeus e são os mesmos israelitas. Mas as pessoas às vezes confundem e pensam que hebreu é um povo, judeu é outro povo, israelita é outro povo. Não, é um povo só. É o povo escolhido de Deus, é o povo da nação de Israel. Mas veja só, aqui ainda não existia a nação de Israel. Então Deus tinha chamado Abraão para, através dele, criar uma nação que fosse uma nação sacerdote, que seria o quê? Israel ensinando para as outras nações como servir a Deus. Então os hebreus foram chamados assim de hebreus porque ele atravessou o rio. Porque hebreu significa além do rio. Tá? Então por isso que eles foram chamados primeiramente de hebreus. Porque eles saíram da terra onde eles moravam, atravessaram o rio Eufrates, chegaram em Canaã, e começaram a chamar, então, o povo daquela terra que já morava lá, começou a chamar eles de hebreu. Tá? Então, nós vamos ir nessa aula, assim, nós vamos indo, fazendo um resumo de tudo, mas nós vamos avançando no tempo, tá? Então, veja só, esse mesmo Abraão que foi chamado de hebreu pela primeira vez nesse versículo que nós lemos, que significa além do rio, porque a palavra hebreu é além do rio. Então esse mesmo Abraão, ele teve 2 filhos. E esses 2 filhos que ele teve, o mais velho, o primeiro, se chamou Ismael.
E o segundo se chamou Isaque. Só que, eu não vou estar explicando aqui, tá, irmãos, a história dos filhos dele, mas só para você entender, Ismael foi o filho de Abraão com a escrava egípcia chamada Agar. Então, Ismael nasceu da escrava egípcia. E Isaque nasceu de Sara, a esposa de Abraão, que era o filho da promessa que Deus tinha dito para ele, que ia fazer dele uma grande nação, que ia lhe dar um filho, um herdeiro. Sara não podia ter filhos, ela era estéril, mas aos 90 anos Deus fez com que ela gerasse a Isaque. E o filho mais velho, então, que ele já tinha, que era o Ismael, ele era o filho de uma escrava egípcia chamada Agar. Ele não era o filho da promessa. Ele nasceu porque naquele tempo as esposas podiam dar as suas servas como concubinas para os seus maridos. Então Abrão teve esse filho com essa Agar, que era serva de Sara. Mas Ismael não era o filho da promessa. Eles se apressaram, eles quiseram meio que adiantar a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus é que Sara, a esposa legítima, teria um filho. E esse filho, então, seria o filho da promessa. Ou seja, era através desse filho que Deus faria uma outra nação que iria se chamar Israel mais tarde. Então, o Ismael, ele também foi abençoado por Deus, porque ele também era filho de Abraão, mas ele não era o filho da promessa. Então, o que aconteceu? Ele foi o pai dos árabes. Todo o povo árabe veio através de Ismael. Então, os filhos dele, né, os descendentes dele, são os árabes. E Isaque, que era o filho da promessa, ele teve um filho chamado Jacó. E o Jacó, eu tô indo assim não posso explicar toda a história de cada um, porque senão não saímos daqui hoje. Mas o Isaque, então, que era o filho da promessa, teve um filho que se chamou Jacó. Claro que ele teve Jacó e Esaú, mas aqui importa que nós saibamos só a respeito de Jacó. E esse filho de Isaque, então, deu à luz a 12 filhos. Tá? E esses 12 filhos são chamados de as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel, então, é que formaram a nação de Israel. Agora veja só, Jacó, ele enganou seu irmão Esaú, você conhece a história, para ele poder receber a bênção da primogenitura, que era do filho mais velho, e Esaú era mais velho que ele, então ele enganou o pai dele, recebeu a bênção. Mas, veja só, o Jacó, o nome dele, muitos dizem, Jacó se chama enganador ou suplantador. Não, Jacó significa aquele que veio agarrado no calcanhar. Ele nasceu depois do seu irmão Esaú, mas ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. E daí por isso então Deus trocou o nome dele, porque muitos chamavam ele de enganador e realmente ele enganou o irmão dele. Mas Deus quis mudar o nome dele de Jacó para Israel. Por quê? Quando ele lutou com o próprio Deus no Val de Jaboque, olha só, é Val de Jaboque, não é Vale de Jaboque. Tem muita gente que fala o Vale de Jaboque, não é um Val. O que é isso? É o lugar onde passava, né, uma corrente de água. E ali ele lutou com o anjo do Senhor. E aí então ele não soltou o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, ele não soltou,
antes de ser abençoado. Você conhece a história, né? Tem até aquele corinho que diz, Jacó segurou o anjo, né? Lembram desse corinho que nem o pastor fala? Então, e ali porque ele lutou com Deus, então Deus mudou o nome dele, começou a chamar de Israel. E daí quando ele teve os 12 filhos, então foram as 12 tribos de Israel. Então a partir dali, daquele momento, o povo que antes era chamado de hebreu, começou também a ser chamado de israelitas. Tá? Êxodo 1:11. Êxodo 1:11. Para nós vermos a primeira vez que eles foram chamados assim. Então, antes eram chamados de hebreus. Agora são chamados de israelitas, mas é o mesmo povo. Êxodo 1:11. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Então aqui foi a primeira vez que o povo hebreu agora começou a ser chamado de israelita. Tá, irmãos? Estão acompanhando a sequência? Amém? Então, daí eles eram escravos no Egito, ficaram de escravos lá por 430 anos. Depois Deus levantou Moisés para tirar eles lá da escravidão do Egito. E eles ficaram 40 anos no deserto. Moisés morreu, Josué assumiu, tá? Josué assumiu, estou dando o resumão do resumão, tá? Moisés morreu, Josué assumiu e levou o povo, então, do deserto para a terra prometida, ou seja, para a terra de Canaã, que antes Deus tinha prometido para Abraão. Certo até aqui, irmãos? Amém? Então, e toda aquela terra, desde Dan até Berseba, que é o que a Bíblia nos diz, né? A distância, o comprimento de toda a terra que Deus tinha dado para eles, ia de Dan até Berseba. E desde aquela época, então, essa terra está sendo disputada, tá? Guarde isso, estão disputando essa terra. Por quê? Porque Josué, liderando o povo depois da morte de Moisés, ele levou o povo para a terra de Canaã, só que chegando lá, tinha um povo morando lá. E que eram os girgazeus, os heveus, os jebuseus, todos esses povos que na Bíblia termina com eus. Eles moravam em Canaã. Tá? E Josué, então, ele distribuiu as terras que ele tinha conquistado, porque ele foi lutar contra esse povo, venceu a guerra, e as terras, então, que ele conquistou dentro da terra prometida, quer dizer, o território que ele conquistou dentro da terra prometida, ele distribuiu para as terras, para as tribos de Israel. Então, cada um daquelas 12 tribos recebeu um pedaço de terra. Só que a cidade dos jebuseus, ele não conquistou. Os jebuseus ficaram lá. E daí passa o tempo, chega Davi, o rei Davi. E o rei Davi, então, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, ele conquistou essa cidade, chamada Jebus, que era a terra dos jebuseus. Amém? Tudo certo até aqui? Estou falando devagar, porque o assunto já é complexo. Se eu falar muito rápido, daí vocês não vão entender. E eu nem estou podendo falar muito rápido, né? Então, aí Davi conquistou essa cidade de Jebus, que era a cidade dos jebuseus. E essa cidade, então, Davi chamou de a cidade
de Davi ou a cidade de Jerusalém. Tá? Então aqui apareceu Jerusalém para nós em toda essa história. E olha só, então Davi conquistou essa cidade, que se chama Jerusalém, significa lugar de paz. Tá? Para quem não sabe, aqui uma curiosidade, Jerusalém é o centro do mundo. O centro do planeta Terra é em Jerusalém. Tá? Então, se algum dia você já pensou onde será que fica o centro do planeta Terra? É em Jerusalém. Tá? E Davi conquistou então essa terra. Depois que Davi morreu, Salomão, seu filho, assumiu o trono, né? Mas Salomão também morreu, e depois que Salomão morreu, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram sendo os reinos do norte, que foram levados cativos para a Síria, e de lá eles se dispersaram e deixaram de existir. Tá? Mas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim permaneceram. Foram levados também cativos, só que para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. Depois desses 70 anos eles voltaram. Mas o que eu quero que você entenda bem aqui é, aqui começou o mesmo povo que era chamado de hebreu e chamado de israelita, começou a ser chamado de judeus. Tá? Por quê? Porque Davi era o rei e ele era da tribo de Judá. Então começaram a chamar os judeus, quer dizer, os filhos de Davi. Certo? Aqui então começou o povo a ser chamado de judeu. Então veja só, primeiro foi chamado de hebreu, depois foi chamado de israelita. Hebreu por causa de Abraão, que atravessou o rio. Israelita por causa que Jacó lutou com Deus e Deus mudou o nome dele para Israel. Então os seus filhos foram chamados de as 12 tribos de Israel. E ali começaram a ser chamados israelitas. E depois, mais tarde, então, quando Davi conquistou a cidade de Jebus, que é Jerusalém hoje, que ele na época também chamou, né, Jerusalém, lugar de paz, então ali o povo começou a ser chamado de judeus. Certo? Claro até aqui? Então, olha só, quando você vê num noticiário alguma coisa que falam a respeito de hebreus, ou de repente já na mesma reportagem já falo de judeu, já falo de israelita, ou já falo de israelense. Israelense eu vou explicar no final. Mas então é o mesmo povo. Tá, irmãos? É o mesmo povo que recebeu de presente de Deus. Deus deu a terra para eles, a terra de Canaã, a terra prometida. Ali onde está Jerusalém, todo aquele território, é de Israel. A terra foi Deus, a terra é de Deus e Deus deu para eles. Então, para o povo chamado que nós conhecemos hoje como a nação de Israel. Então, aquela terra ali que está tendo toda essa confusão de guerra lá, pertence a Israel. Mas você já vai entender por que agora tem lá os palestinos. Né? Então veja só, depois que foram libertos então do cativeiro, foram para lá, e uns 100 anos antes de Jesus nascer, o Império Romano se fortaleceu. Apareceu o Império Romano na história. Tá, irmãos, eu não estou podendo dar a sequência direta porque é muita coisa, mas eu estou falando o resumo. Então, o Império Romano agora apareceu na história. Né? E no ano 70, depois de Cristo, Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu.
E no ano 70 depois de Cristo, então, Jerusalém foi invadida pelo exército do imperador Vespasiano e dirigido pelo general Tito. Tá? E eles destruíram a cidade de Jerusalém e o templo, porque ali foi aonde Salomão, filho de Davi, tinha construído o templo. Ali em Jerusalém, no monte do templo. Então, no ano 70, veio esse general Tito, enviado por Vespasiano, o imperador, e expulsou eles da cidade. Destruiu o templo. O templo, Jesus tinha falado para os discípulos lá em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E isso aconteceu então nesse ano 70, com o imperador Tito, porque os soldados colocaram fogo no templo e tiraram pedra por pedra. Então aquilo que Jesus tinha falado que iria acontecer com o templo, aconteceu aqui nesse ano. Eles tiraram pedra por pedra para pegar o ouro que estava derretido no meio das pedras, porque eles colocaram fogo no templo, o ouro desmanchou, né? E ficou no meio das pedras, e eles tiraram pedra por pedra para poder pegar o ouro. E eles comemoravam, enquanto estavam destruindo o templo, porque aqueles não eram romanos. Olha só, o exército romano, mas os únicos que eram italianos natos eram agora me faltou a palavra, guarda pretoriana. Muito obrigada. A guarda pretoriana. A guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, ela não tinha soldados, o exército romano não tinha soldados o suficiente para poder invadir Jerusalém. E aí o que é que o exército romano fez? Foi nas cidades que ele já tinha conquistado e pegou os homens daquelas cidades, pagou salários para que eles se alistassem no exército romano e fossem lutar como se fossem romanos. Mas eles não eram romanos. E da onde que eram? Eram muçulmanos. Tá? Então, veja só, eram árabes, como você prefira falar. Mas então, e o que aconteceu então com o povo de Israel, com os judeus, com os hebreus, com os israelitas, quando o imperador Tito fez isso? Aconteceu a diáspora judaica. O que significa isso? Eles se espalharam pelo mundo todo. Tá? Os judeus, vamos dizer assim, se espalharam por todo o mundo, principalmente na região da África, da Ásia e da Europa. Então eles ficaram espalhados pelo mundo. E ficando espalhados pelo mundo, ficaram apenas algumas pessoas em Jerusalém, em Israel. Mas o que isso tem a ver com hoje, pastora? Você vai entender agora, quer ver? Então, Jerusalém tinha sido destruído pelas legiões romanas, pelo imperador Tito, no ano 70. E quando deu o ano 132 depois de Cristo, o imperador romano chamado Adriano, ele determinou a reconstrução da cidade de Jerusalém, só que não como Jerusalém. Ele queria reconstruir a cidade de Jerusalém como uma cidade grega. Tá? E aí, aqueles que estavam ainda em Jerusalém começaram a ver que a cidade de Jerusalém, a cidade da paz, que antes é a cidade de Deus, estava sendo invadida agora por cultos pagãos. Então, como ele reconstruiu a cidade, ela estava sendo profanada por estrangeiros. E colocaram estátuas de deuses, colocaram banhos públicos. Enfim, uma vida promíscua, uma vida profana estava acontecendo em Jerusalém. E no final, então, do reinado desse imperador chamado Adriano,
aconteceu um movimento armado dirigido por um judeu chamado Bar Koba. Já ouviu falar dessa revolta? Então, esse judeu, chamado de Bar Koba, que significa o filho da estrela, ele se levantou contra esse exército romano para conseguir. Ele queria de novo a terra de Jerusalém, ele queria de novo a cidade do jeito que Deus tinha planejado, tinha dado para eles, Mas o Adriano, ele soube do que estava acontecendo então, e determinou que as legiões, os soldados que estavam agora no exército romano, atacassem os judeus e os destruíssem por completo. E essa guerra, então, ela foi bem longa, quase 3 anos, e as tropas romanas, então, acabaram por desfazer essa revolta que esse Bar Koba, eu não sei bem a pronúncia, mas é Bar Koba, tá? Eles destruíram, então, essa revolta, sufocaram, destruíram, mataram. E os sobreviventes, então, de Jerusalém, ou seja, de Israel, vamos dizer, os judeus, eles foram vendidos como escravos. E Roma, então, decretou a exclusão dos judeus de Jerusalém, quer dizer, aqui não fica mais nenhum judeu. Então, ele queria tirar todo mundo de lá. E ele reconstruiu, então, a cidade, chamando de Hélia Capitolina. Aonde é Jerusalém, ele criou uma cidade e chamou de Hélia Capitolina. Tá? No lugar do antigo templo judaico, o templo que eles tinham destruído, agora o Adriano, reconstruiu a cidade, então, e construiu justamente aonde era o templo judaico, ele construiu uma estátua para Zeus, um deus grego, que nós sabemos que não é Deus, mas que eles chamavam de Deus. E aonde, no Gólgota, onde Jesus tinha sido crucificado, ele ergueu um templo à deusa Afrodite. Tá? Então ele profanou a Terra Santa, ele profanou a cidade de Jerusalém. E a partir desse momento, então, a antiga província, que era chamada de Judéia, por causa da tribo de Judá, por causa de Davi, por isso daí ser chamado os judeus. Então, essa antiga cidade, essa província, ela passou a chamar-se de Palestina. Olha, aqui começou o nome Palestina. Que ele fez isso para debochar dos judeus, para tentar apagar a memória da presença judaica na região. Ele começou a chamar a cidade de Jerusalém, então, de Palestina, ou Filisteia, que é a mesma coisa, que os filisteus, inimigos de Israel. Lembram que o gigante Golias era um filisteu que Davi matou? Então, os inimigos de Israel. Então, veja só. Todas essas ordens que o imperador deu, então, fez com que o extermínio dos judeus naquela região fosse grande. Não tinha mais judeu ali. E então essas leis foram estabelecidas e deveriam ser cumpridas. Estavam sujeitos à morte quem não obedecesse, E daí, então, veja só, no ano de... vocês me desculpem, eu estou lendo, porque eu não vou guardar tudo isso, não tem como. Por isso que eu estou lendo hoje, eu não estou falando normalmente, hoje eu estou lendo. Então, depois de tudo isso, começou a ser chamado de Palestina. Só que os palestinos de hoje não são os mesmos de antigamente, porque os de antigamente eram os filisteus. Os palestinos de hoje... eles não têm nada a ver com os filisteus. E o nome Palestina nunca existiu na Bíblia. Não existe esse nome na Bíblia. Em alguns mapas você vai ver ali a região chamada de Palestina. Mas não existe, Deus não fez isso.
O que Deus fez foi dar a terra para os judeus e construíram o templo, hoje chamado de Monte do Templo, né? Construíram o templo que foi destruído e que daí o povo foi espalhado pelo mundo todo. E aí então a cidade, né, se tornou uma província do Império Romano, e no século 7, ou seja, no ano 638 depois de Cristo, olha, já passou vários anos, um califa árabe muçulmano tomou a Palestina, quer dizer, eles tomaram, né, lutaram, venceram, assumiram o lugar e anexou a Palestina à Judéia. O que significa isso? Os árabes não mudaram o nome porque eles gostaram de ser chamados de palestinos. Por isso que hoje se chama Palestina, mas que na Bíblia nunca existiu. O que existe na Bíblia e o que existe lá é a Terra Santa, é a cidade de Jerusalém, é a terra de Israel. Mas aqui começou a se chamar então de Palestina. Mas essa Palestina nunca existiu nos planos de Deus. Então a Palestina se tornou árabe e muçulmana. E um outro detalhe, nesse mesmo século, nascia um homem que ia mudar toda essa história da Palestina para muçulmano, porque nascia Maomé. Quem é que já ouviu falar de Maomé? Então, o Maomé, ele criou a religião do Islã, que é o islamismo, a maior religião que tem no mundo hoje e que está crescendo muito, infelizmente, né? Então, ali nesse mesmo tempo que esse califa assumiu a Palestina e só uniu ela para a Judéia, ou seja, ele não trocou de nome, mas permaneceu o nome, então nascia Maomé. E a partir dali, então, Maomé criou a religião do Islã, começou a obrigar, porque esse povo que morava então na Palestina, eles foram forçados a se converter ao islamismo, a se tornar muçulmanos, tá? E construíram ali também, no mesmo lugar, no mesmo monte, que é chamado Monte do Templo, eles construíram o Domo da Rocha. Quem é que já viu o Domo da Rocha em algum desenho, um filme, alguma coisa? É como é que eu vou chamar isso aqui? Mesquita, não seria bem uma mesquita, porque a mesquita do lado tem uma mesquita chamada de Al-Aqsa. Mas esse Domo da Rocha é uma representação do Islã, de que ali quem manda são eles. Então ela tem a cúpula de ouro, né? Se você ver, tem aquela cúpula dourada em cima de uma casa, claro que uma casa enorme, grande, estou dizendo casa para você entender, mas um grande pavimento com uma cúpula dourada em cima, e logo ao lado tem também a mesquita chamada de Al-Aqsa. Então, em 690 isso aconteceu. E o Domo da Rocha, ele é construído onde era o templo de Jerusalém. Só que muitos estudiosos hoje dizem que o templo estava mais afastado um pouquinho da onde é o Domo da Rocha. E que por isso os dois povos podem viver em paz e assumir o mesmo monte, fazendo orações, cada um a sua oração no seu templo. Mas o templo em si ocupava ali então o monte do templo, aquele lugar, né, que foi onde Salomão construiu o templo. E o povo judeu então sabe que foi ali, nesse monte, que também é conhecido como Monte Moriá, que fala na Bíblia. Esse Monte Moriá foi aonde Abraão levou Isaque para sacrificá-lo, quando Deus pediu para Isaque sacrificar o filho, para ver se ele realmente obedecia ao Senhor. É claro que ele não sacrificou, porque Deus não permitiu,
Deus não gosta de sacrifícios humanos, mas ele quis testar a fé de Abraão. Então, anos antes, né, foi nesse monte, lugar onde foi construído o templo mais tarde por Salomão, que Abraão tinha levado Isaque para ser sacrificado. Então, eles defendem essa terra, eles defendem esse monte do templo com tudo. Por quê? Porque eles sabem que ali é um lugar sagrado para eles. Só que o povo árabe também acredita que naquele mesmo lugar Abraão levou Ismael para ser sacrificado. Porque eles não acreditam que era Isaque, eles acreditam que era Ismael, porque Ismael que era o primogênito. Então eles ficam naquela luta. Aqui é nosso porque Abraão veio sacrificar o Ismael aqui. Os muçulmanos falam, e os judeus dizem, não, aqui é nosso porque Abraão veio sacrificar Isaque aqui. Então eles ficam nessa disputa. Estão entendendo, irmãos, até onde vai chegar hoje? Então, e ali também, os muçulmanos, eles creem que daquele lugar ali onde foi construído o templo e aonde é construída, porque o templo não existe mais, apenas o muro, né? Um pedaço do muro que ficou onde é feito orações hoje. Mas os muçulmanos creem que ali também foi o lugar que Maomé subiu ao céu. Porque eles acreditam que Maomé foi levado ao céu e que ali ele estava naquele lugar ali quando Alá, que é o Deus que eles falam, levou Maomé para o céu. Então eles lutam por essa terra, eles lutam pelo direito de ser donos dessa terra, porque cada um tem as suas razões. Mas a Bíblia diz que aquela terra é do povo judeu, é do povo de Israel. Só que essa luta vai continuar até Jesus vir no milênio. Só quem vai pôr ordem nessa bagunça é Jesus. Quando Jesus vier no milênio, o período dos 1000 anos, que Jesus vai reinar aqui, lá em Jerusalém, né, em pessoa, lá em Jerusalém, só Jesus vai pôr fim nessa guerra. Enquanto isso, eles estão guerreando. E então esses dois, né, os dois povos disputam essa mesma terra. E aqui tem mais um detalhe importante para você entender depois no final. No século VII, a Palestina também foi anexada então ao governo turco-otomano, ou seja, à Turquia. Estão vendo? Todo mundo quer aquele pedaço de terra. Todo mundo quer aquele pedaço de terra. Aquele pedaço de terra é sagrado. É o quê? É a terra de Deus, que Deus deu para a nação de Israel. Mas muita gente disputa. Aí então, passou o tempo. Estou indo, né? No tempo. Se passou o tempo e no ano de 1930... começou a perseguição aos judeus na Europa. Lembra aqueles judeus que no ano 70 saíram de Israel, que aconteceu a diáspora, que é espalhar eles pela terra? Não exatamente aqueles, mas os descendentes daqueles. Então começaram agora a ser perseguidos por ser judeus. Principalmente na Alemanha, com Hitler. E aí você sabe tudo aquilo que aconteceu, do Holocausto, tudo aquilo, né, na Segunda Guerra. Porque então começou a Segunda Guerra em 1939 e aconteceu o Holocausto. E aí alguns dos judeus que conseguiram voltar para a Terra Prometida, voltaram. Alguns. Hoje tem muito mais judeus lá, graças a Deus, porque era uma promessa de Deus. Mas quando esses que conseguiram voltar na época da guerra lá para a Terra de Israel, eles tiveram que conviver com os árabes e com os palestinos. Estão entendendo, irmãos? É uma coisa meio que dá um nozinho aqui, né? Mas isso é Bíblia e história. Mas para nós entender o que está acontecendo é importante. Por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque muita gente tem me perguntado, pastor, o que é que vai virar essa guerra? O que é que vai acontecer? O que
daqui para frente, o que é que vai ser. Então, para nós entender o que vai ser daqui para frente, nós temos que entender como que começou. Porque senão a gente não entende. Você não consegue saber um final se você não vê o início, né? Então, os árabes, então, né, eles nunca aceitaram, porque eles estavam, então, dominando aquela terra até os judeus começarem a voltar, e eles se revoltaram e guerrearam, né, contra os judeus. E os governantes ingleses, então, ou seja, os líderes, né, mundiais, aí, criaram 2 estados independentes. Criaram o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Fizeram existir esses 2, vamos dizer, de países, então, né? Mas é Estado soberano. Só que os palestinos não aceitaram. Os árabes não aceitaram. Tá? Por quê? E olha só, eles tinham ainda mais terra. Eles iriam ficar com 80% da terra de Israel e os judeus iriam ficar com 20%. Os judeus aceitaram, mas eles não. Então, continua as disputas, continua a guerra. E aí, em 1947, esse assunto foi para a ONU. Tá? E a ONU propôs, então, no dia 29 de novembro de 1947, que Israel, então, seria fundado como uma nação, como um Estado soberano, nação de Israel, Estado de Israel. Mas os árabes nunca aceitaram isso. Então, por eles nunca aceitarem isso, eles continuaram guerreando. Tá? E o povo, então, que estava espalhado pelo mundo, o povo judeu, poderia voltar para lá. Mas o povo estava fora desde o ano 70. É claro que não eram mais as mesmas pessoas, mas a geração, né? E agora eles voltam para lá em 1948 e encontram lá esses que hoje se chamam de palestinos, que são os árabes. E eles quiseram, então, fazer a capital, novamente, Jerusalém. Quiseram tornar Jerusalém de novo como capital, mas não foram aceitos. Né? Por quê? Porque está o Domo da Rocha lá. Então, aquele lugar é motivo de guerra e de disputa sempre. Né? E depois, então, do dia 14 de maio de 1948, quando foi instituído como nação, a nação de Israel, um dia depois da proclamação, já houve uma guerra contra Israel. Então, olha só, eram uns gato pingado de povo judeu voltando para a terra. E eles receberam a terra dia 14 de maio de 1948, e no dia 15, os povos árabes todos se juntaram para ir guerrear contra eles, para destruir os judeus que estavam lá, para destruir a nação que agora era chamada de nação de Israel. Um dia só depois disso. Mas o que é que aconteceu? Israel venceu. Mesmo sendo em menos número, né, de pessoas, Israel venceu. E quem eram os que estavam tentando destruir Israel nessa guerra aí, de um dia apenas depois que foi liberado como nação? Era o Egito, a Síria, o Líbano, o Iraque e a Transjordânia. A Transjordânia hoje é conhecida como Jordânia. É a Jordânia de hoje que a gente sabe que existe. Né? Depois também teve uma guerra chamada de Guerra dos 6 Dias, mas Israel venceu, tá? Esqueci de falar isso, Israel venceu. Deus dá a vitória para Israel, Deus sempre dá a vitória para Israel. E no ano de 1967, o Egito quis destruir Israel e lutaram por 6 dias. Com 6 dias, Israel já tinha ganhado a guerra. Mesmo sendo menos pessoas, menos soldados, menos equipamentos bélicos, né, como é chamado, eles ganharam. Por que menos? Hoje Israel tem o maior exército de todas as nações. Mas eles aqui estavam começando ainda como nação.
Mas Deus nunca abandonou eles. Porque Deus criou essa nação. Ele não vai abandonar. Então pode ser o inimigo que se levantar, Deus vai dar vitória para Israel. E daí então, essa guerra dos 6 dias, como ficou conhecida, Israel tomou os seguintes territórios: a faixa de Gaza, que é onde está acontecendo tudo aquilo, a península do Sinai, as colinas de Golã e a Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. Então Israel, em 6 dias, venceu essa guerra. E até se você nunca viu, você pode procurar no YouTube, tem testemunhos de soldados israelenses que participaram dessa guerra, que contaram coisas assim maravilhosas, que eles não entendiam o que estava acontecendo na hora, mas ao mesmo tempo entendiam que era o mover de Deus. Então eles contam que viram anjos lutando, protegendo. É maravilhoso. Por quê? Porque Israel é o povo escolhido de Deus. Deus nunca abandonou Israel. Então você pode colocar lá na internet, procura lá no YouTube, Guerra dos 6 dias, que você vai ver como que foi maravilhosa a vitória que eles tiveram. Em 1973 também teve outra guerra chamada da Guerra do Yom Kippur, e que foi daí esses que foram derrotados na Guerra dos 6 dias, que voltaram tentando de novo vencer Israel, mas que novamente foram destruídos. Então esses territórios foram anexados daí ao pedaço de terra que Israel tinha ganhado, que é a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colinas de Golã, a Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. Mas veja só, Israel ele nunca quer guerra. Ele desiste das coisas para não guerrear. Então ele já teve um tempo que ele tinha desistido já dessa faixa de Gaza. Ele não quer guerrear, Israel quer paz. E as nações veem Israel como um povo mau, que só quer lutar, que só quer matar. Não é verdade. Tanto que agora, no que está acontecendo lá, Israel avisa, e sempre em todas as guerras ele avisava: nós vamos atacar tal território. As pessoas civis saiam de lá. Porque eles queriam atingir apenas os soldados inimigos. Graças a Deus. Vocês desculpem, irmãos, mas isso já serve como uma forma de testemunho. Que eu achava que era bobagem, mas depois eu vi que não era bobagem minha. Que eu ouvi também um pastor Lamartine falando a mesma coisa. Que sempre quando ele vai pregar, falando a respeito de Israel e do anticristo, ele fica assim que nem eu estou agora. Não sei se vocês já viram ele dar esse testemunho. E para mim também, e antes de eu ver ele falar esse testemunho dele, eu já tinha percebido isso e eu dizia: mas é bobagem minha, vou deixar passar. Mas não é. Sempre quando a gente vai falar algum assunto que o diabo não quer que o povo saiba, ele tenta atrapalhar. Mas em nome de Jesus, vou conseguir. Amém? Então, agora nesse ano aqui, que o Egito quis pegar de novo o pedaço de terra ali junto com os muçulmanos, né? Aí Israel já teve o apoio dos Estados Unidos. E em 1987 começou o tal do Hamas, que está fazendo toda essa confusão lá agora, que é um grupo terrorista. A palavra Hamas significa violência. E eles se consideram um movimento de força palestina, de resistência de força palestina. Mas eles são um grupo terrorista. Então, assim, de lá para cá, esse grupo Hamas e também o Hezbollah, teve outros já que já foram extintos, e o que a gente vê falar agora é no Hamas e no Hezbollah. Eles... como é que eu posso dizer para vocês? Eles radicalizaram a disputa. Quer dizer, eles são tão radicais, não, a terra é nossa, e nós vamos matar quem for preciso. Tanto que o Hamas agora, ele deixou bem claro, antes de atacar Israel, dia 7, agora passado,
eles deixaram bem claro, escreveram no chão e disseram assim: vamos destruir Israel por completo. Então, o que eles querem é destruir Israel. Eles querem a terra? Querem, mas eles querem destruir Israel pelo fato de que quem está por trás de tudo isso é Satanás. Satanás quer destruir Israel. Sabe por quê, meu irmão? Porque se o exército de Israel perder, se a nação de Israel for extinta, veja, mesmo nos anos da diáspora, quando eles foram espalhados, mas eles nunca deixaram de existir. O povo judeu, Deus sempre guardou, protegeu. E Deus nunca vai abandonar. A nação de Israel nunca vai acabar. Mas tudo que o diabo quer é destruir Israel para dizer assim que Deus estava mentindo quando disse que protegeria eles para sempre. Então Deus quer ridicularizar, irmãos, o diabo quer ridicularizar a Deus, a promessa que Deus fez, e quer destruir Israel e tomar posse da terra que é de Israel, que não é deles, mas que eles dizem que é deles. Ficou entendido isso, meus amados? Então, eu sei que eu falei muita informação aqui que você já nem deve de lembrar, porque eu preparando tudo isso eu ainda tive que ler, porque a gente esquece, né? Mas então assim, tenha esse entendimento. Eles não aceitam Israel como nação. E por isso eles querem destruir. Tá, pastora, mas então agora o que vai acontecer? Muitos têm me perguntado se já é agora a guerra de Gog e Magog. O que é a guerra de Gog e Magog? A guerra de Gog e Magog está escrita no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, e que nós podemos chamar de Terceira Guerra Mundial. Porque quando acontecer o Gog e Magog, é o quê? São todas as nações muçulmanas e os seus aliados que vão vir contra Israel para derrotar de vez. Agora o que está acontecendo lá, ainda, pelo menos até a última informação que eu vi, ainda é uma guerra contra grupo terrorista. Ainda não é uma nação lutando contra outra nação. Ainda é Israel lutando contra o Hamas, que é um grupo terrorista. Então ainda não é uma guerra de nações. Mas, se por um acaso entrar qualquer outro país nessa disputa que está aí, nesse conflito que está aí, não posso afirmar para vocês, só Deus sabe, mas provavelmente será daí o início da Terceira Guerra Mundial. Provavelmente eu não posso afirmar, tá, irmãos? Porque pode ser que tudo isso se acalme, pode ser que pare, acalme, volte a ser como era antes, eles ali naquela luta entre eles, mas nada de guerra, e pode ser que piore. Então, para piorar, uma outra nação tem que se meter no meio. Nós sabemos que o Irã é quem patrocina o Hamas, então ele já está ali, só que ele ainda não se manifestou, atacando Israel. Por enquanto, quem atacou foi o grupo terrorista, mas que é ajudado pelo Irã. Mas Estados Unidos já mandou lá para a região uma série assim de equipamentos de guerra muito grande. Então, o que está acontecendo? Se os Estados Unidos entrar na guerra para defender Israel, as outras nações vão vir contra, vão se envolver, aí entra Rússia, China, Irã, Turquia, todas essas, e aí sim é o começo da Terceira Guerra Mundial, provavelmente. Mas pode ser que tudo se acalme, porque Deus que sabe o tempo exato. Agora, a guerra de Gog e Magog, ela vai existir. Ela vai existir e provavelmente, olha só, a Bíblia não nos informa, não esqueça disso, a Bíblia não nos informa se a igreja vai estar aqui no início da guerra, da Terceira Guerra. Pode ser que estejamos aqui, que Jesus venha nos tirar daqui um pouquinho antes da guerra começar,
Pode ser que Jesus venha nos tirar assim que a guerra começar, e pode ser que Jesus venha nos tirar um pouquinho depois da guerra começar. Agora, para a tribulação, a igreja não vai ficar aqui não. Tá? Então, a Bíblia não informa o momento que vai ser o arrebatamento. Mas, pode ser ou um pouquinho antes, ou no momento, ou um pouquinho depois que começar a guerra. E se essa guerra deles lá agora aumentar, é bem possível que chegue a ser a guerra de Gog e Magog, que é a terceira guerra mundial. E essa guerra, então, o que é que vai acontecer? Nossa, eu nem estava prestando atenção no horário, já está quase, né? Essa guerra, se você ler, depois leia na tua casa o capítulo 38 de Ezequiel, ali fala como vai ser terrível essa guerra. Tá? E que a nação de Israel vai ficar por 7 anos, 7 anos enterrando os corpos dos mortos de guerra. E que por todo esse tempo eles não vão precisar buscar lenha no campo. Eles vão queimar as armas. 7 anos queimando as armas. É muita arma que vai ir contra Israel. E é muita gente que vai morrer. Mas, volto a dizer para vocês. Por que está essa disputa lá? Por causa de tudo isso aqui que eu falei. Porque começou lá com os filhos de Abraão. Ismael e Isaac. E só vai terminar quando Jesus colocar ordem. O homem não vai colocar ordem. Mas daí começou a guerra quando o acordo de paz for assinado, porque vai ser feito um acordo de paz. Quem é que vai promover esse acordo de paz? O anticristo. Ele vai chegar, se manifestar como que vai pôr ordem em tudo. Como que vai pôr ordem em tudo. E vai assinar esse acordo por 7 anos. Só que nesses 7 anos, ele vai quebrar o acordo aos 3 anos e meio. Na metade dos 7 anos, ele vai quebrar o acordo e se mostrar quem ele realmente é, que é o anticristo, que é o filho de Satanás, né? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, aí o povo vai clamar por Jesus, o povo de Israel vai clamar por Jesus pedindo socorro. E daí acontece mais uma guerra que é chamada da Guerra de Armagedon, no final dos 7 anos de tribulação. Mas o que importa aqui agora é isso, então. Essa guerra pode vir a ser uma guerra mundial? Pode. Só Deus sabe. Se eles pararem, se acalmarem, se Israel conseguir acabar com o Hamas, pode ser que se acalme ainda. Mas, se outras nações entrarem nessa peleja e nessa guerra, pode virar a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38, que nós podemos chamar de Terceira Guerra Mundial, que vai trazer aí, então, acontecimentos terríveis para o planeta Terra, mas a igreja vai ser arrebatada antes do acordo de paz ser assinado. Então, nós não sabemos o momento que Jesus vai nos tirar daqui. Se é antes da guerra, se é no momento da guerra, ou se é um pouquinho depois que começou. Mas o que a Bíblia nos afirma é, quando o acordo de paz for assinado entre as nações, Israel, os árabes e os cristãos, né, que são os 3 descendentes de Abraão, os judeus, os árabes e os cristãos, porque Jesus era e é judeu e nós somos cristãos. Então essas 3 religiões vão assinar um acordo de paz, que quem vai fazer é o anticristo. No momento que for assinado esse acordo de paz, começa o período dos 7 anos de tribulação. Aí sim nós não estaremos mais aqui. Amém? Ufa! Não foi uma aula muito agradável, né? Porque é muita coisinha assim de guerra aqui, guerra ali, que a gente já nem guarda mais. Mas para você entender, os palestinos que estão lá hoje, eles lutam por aquele pedaço de terra, mas a terra não é deles. A terra é de Israel, porque foi Deus que deu. Amém? E Israel vai vencer sempre, meus irmãos. E agora eu falei que no final da mensagem eu ia falar de um outro nome, né?
que pode ser chamado também para o povo da nação de Israel, que é israelense. Então foram chamados de hebreus, foram chamados de israelitas, foram chamados de judeus e também de israelenses. Por quê? Hoje, depois que a nação foi fundada, então, quem nasce em Israel é chamado de israelense. Quem é judeu, tem o sangue de Abraão correndo nas veias, mas não nasce em Israel, aí é chamado de israelita. Mas naquele tempo, a nação ainda não existia, eles eram chamados de israelitas. Hoje, já são chamados também de israelenses. Ou seja, nasceu em Israel, é israelense. É da terra de Israel, mas nasceu, sei lá qualquer outro país, aí lá na China, né? Mas é da nação de Israel, é descendente de Abraão, daí é israelita. Tá bom, meus amados? Amém? Mas é um povo só. É um povo só. E judeus e árabes, eles são irmãos pelo fato de que Isaac e Ismael eram irmãos. Mas vivem em guerra por causa de terra. Hoje não dá tanta briga, tanta luta por causa de terra, principalmente quando morre alguém, né, o dono, o pai, a mãe, sei lá, que tenha lá muitas terras. A família fica brigando. Por quê? Por causa das terras. A terra é o motivo de muita guerra, de muita briga. E daí você pode dizer, mas por quê, pastora? Porque o homem foi feito do pó da terra, do barro. Então o homem quer a terra. Só que tem uns tão gananciosos, né? Que não entendem que a terra é para ser repartida entre todos. Porque Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Quer dizer, enchei a terra. Né? Amém, meus amados? Sei que não foi uma pregação, né? Mas você foi abençoado com essa palavra?